Olá, vamos a mais uma aula e vamos falar nesta aula a respeito de dicionários. Então, dicionários representam, na verdade, coleção de dados e que contém na sua estrutura, na verdade, um conjunto de pares. E esses pares podem ser ou são chaves e valor. Então, um par de chave e valor, na verdade, que diz que nos quais cada chave individual tem um valor nele associado. Então, tem essa ligação ou essa junção de uma chave e um valor. E esse objeto representa a ideia, na verdade, daquilo que chamamos de mapa, que entendemos como uma coleção associativa desordenada de dados. Neste caso, a associação nos dicionários é feita por meio de uma chave que faz referência, essa chave que faz referência a um valor. Então, vou, na verdade, trazer nesta aula como nós podemos criar dicionário, como nós podemos adicionar novos elementos a este dicionário, como nós podemos remover elementos do dicionário usando o método POP, tanto quanto usando o método dele, e também vamos ver outros métodos de dicionários ao longo desta aula ainda. Então, vamos ver como nós podemos criar dicionário. Vamos aqui criar um dicionário de dados de uma pessoa. Então, vou colocar aqui dados, vou dar o nome de dados pessoais mesmo, pessoais, e vai receber uma chave. E quando nós criarmos assim, automaticamente o Python ele já consegue entender que isto aqui é um dicionário, certo? Se eu colocar aqui um print do type, nós vimos isso na aula 2, quando nós falávamos de tipo de dados. Vou colocar aqui dados pessoais. Se eu rodar esta minha aplicação, poderás ver que tenho como retorno um dict. Este dict representa um dicionário dentro do Python, certo? Então, vou aqui começar a adicionar os meus dados, na verdade, dentro do meu dicionário. Para adicionar os dados aqui dentro do meu dicionário, vamos fazer o seguinte. O dicionário já falamos que é uma estrutura que tem como a identidade, chave e valor. E neste caso, a separação é por dois pontos. Chave sempre deve estar entre aspas. O valor já depende do tipo de dado. Então, vamos, por exemplo, colocar aqui o nome. Então, vou colocar como chave nome e como valor entra o nome da pessoa. Vou colocar aqui Salvador, Eduardo Tomoceno, certo? Tomoceno. Este é o nome. E colocas uma vírgula e podes dar continuidade. Agora, vamos colocar outra chave para representar ou referenciar a outro valor. Então, vou colocar aqui, por exemplo, endereço, certo? E vou colocar aqui, por exemplo, Moçambique, Sofala, Beira e Nhamisua, certo? Então, tenho aqui como país, a província, a cidade e a zona ou bairro. E a outra coisa que eu posso colocar aqui, por exemplo, é o telefone. Então, coloco aqui telefone e coloco dois pontos. Nesse caso, e coloco o telefone. O telefone já que é um número, não precisa ser entre aspas. Ou pode ser entre aspas, isso depende de ti. Então, pode ser, simplesmente colocar assim, 258, 4, ou posso colocar assim, sim, 258, 84, 74, 58, 235, certo? É o telefone. E já está. Esse é o prefixo. Posso colocar aqui mais, por exemplo, só que se for aqui mais, ele vai dar erro, porque o mais é um caractere especial. Então, coloco aqui o número do celular. E já tenho aqui dados pessoais, certo? Então, basicamente tenho aqui a estrutura principal, que tenho aqui a chave, certo? Chave sempre deve estar entre aspas. E temos a separação por dois pontos e a seguir vem sempre o valor, certo? Esta vírgula é só para separar os dados. Então, temos aqui outra chave que é endereço, temos dois pontos e temos o valor, que é o endereço da pessoa. Temos aqui a chave também, que é o telefone, temos dois pontos e temos aqui o valor. E posso colocar aqui também chave, idade, como chave, idade, e o valor, coloco aqui 24, por exemplo. Só que está a reclamar por aqui não tenho vírgula, idade, 24. Então, basicamente essa é a estrutura de um dicionário, certo? E como nós podemos pegar dados do dicionário?
Então, vou aqui colocar como pegar dados de um dicionário. Então, a primeira forma que nós temos é imprimir todo o dicionário. Posso colocar aqui, por exemplo, print e print aqui dados pessoais. Se eu imprimir isto, vou ser retornado um dicionário com todos os valores. Nome, tenho aqui chave e o valor, Salvador Ramos, tenho chave e o valor, tenho chave e o valor, e tenho chave e o valor. Então, fui impresso aqui o próprio dicionário, assim como está a sua estrutura, certo? Mas, quero pegar, por exemplo, dentro de dados pessoais, quero pegar o nome. Como eu posso pegar o nome? Então, você referencia, coloca a chave, certo? Você vai conseguir pegar através da chave. Então, coloco aqui entre aspas e coloco a chave. Olha que quando eu coloquei logo esses parênteses retos, o VS Code ele conseguiu trazer aqui uma lista de chaves deste meu dicionário. Então, posso pegar aqui, por exemplo, o nome, certo? O chave nome, ou seja, a chave nome. E se eu imprimir aqui, ele vai me retornar simplesmente o nome da pessoa, Salvador Eduardo Tomoceno. Simplesmente isso aí. Posso pegar aqui, por exemplo, o endereço. Endereço. Certo? Aqui coloquei letra maiúscula, aqui vou colocar minúscula. Endereço. Imprimo isto, tenho simplesmente o endereço. Moçambique, Sofala, Beira e Amiso, certo? Então, eu consigo pegar os dados de um dicionário usando a sua chave, certo? Usando a sua chave. Vamos lá ver se conseguimos pegar mais de um valor. Coloco aqui nome e imprimo aqui. Podes ver que está a dizer key error. Porque ele espera simplesmente uma chave, certo? Ele espera simplesmente uma chave. Então, coloco aqui uma chave. Então, como posso, por exemplo, agora adicionar um novo valor dentro do dicionário, certo? Como eu posso adicionar um novo valor dentro do dicionário? Por exemplo, tenho esse meu dicionário que tem dados pessoais. Compreende? E eu quero adicionar um novo dado lá. E qual é o dado que eu quero adicionar, por exemplo, que é um novo? Eu quero adicionar a escola ou a faculdade. Então, dentro daqui, vou pegar o dicionário. Então, vou colocar aqui dados pessoais. Entre chaves, coloco aqui o que? A chave, certo? Coloco aqui a chave. Então, qual é a chave que eu quero colocar? Vou colocar aqui faculdade, ou seja, universidade. E dentro deste universidade, vou dar ele, ou seja, vou lhe dar o valor que é Unipiaget. Unipiaget. Certo? Então, se eu vir agora e imprimir, vamos aqui pegar isto, limpar assim, deixar assim como está. Se eu vir aqui imprimir, por exemplo, print, dados pessoais, podes ver que tenho como saída já aqui a universidade e Unipiaget, certo? Vamos limpar isto, talvez está bagunçado. E vamos rodar novamente. Ok. Tenho aqui este meu dicionário que tenho aqui também como outra chave, universidade, e tenho o valor Unipiaget, que eu adicionei nesta linha. Então, basicamente, nós podemos conseguir adicionar os dados desta forma, dentro do nosso dicionário, certo? Colocando a chave, ou seja, pegando o nome do dicionário, colocando a chave entre colchetes ou entre parênteses retos e associando ele a um valor. Então, aqui tenho chave e aqui tenho o valor associado a esta chave. Compreendido? Então, é muito importante você compreender que no dicionário nós conseguimos adicionar novos valores. Então, para além de adicionarmos novos valores, como nós podemos remover valores dentro de um dicionário, certo? Como nós podemos remover valores? Para podermos remover valores dentro de um dicionário, temos dois métodos. Podemos usar o método POP ou podemos usar o método DEL. Para o método POP, por exemplo, vou aqui remover o método POP. Ele serve, na verdade, para remover o item do dicionário e nós vamos especificar nela a chave. Então,
temos, na verdade, como a chamada do método e teremos um parâmetro. Neste caso, o parâmetro dele é none. Então, neste parâmetro é passado a chave do valor que deve ser removido, certo? Então, vamos agora fazer o seguinte, removermos daqui, vamos remover daqui, por exemplo, o telefone, certo? Vamos remover o telefone. Então, pego aqui o endereço, vou remover o endereço porque é o que está mais comprido lá. Eu vou pegar aqui, vou dizer dados pessoais, ponto, certo? Ponto pop. E o que vais dizer aqui? Ponto pop. E neste pop, colocas primeiramente ponto pop. E neste pop, colocas primeiramente a chave, que é o telefone. Até coloquei a letra maiúscula lá. Telefone, certo? E tens que colocar um outro método, na verdade, que é o none. Este none serve para que a mensagem de erro, ou seja, o quero, não apareça devido à remoção de uma chave inexistente. Então, por exemplo, se não existe uma chave telefone, ele não vai retornar aquela mensagem de não existe, certo? Por exemplo, vamos exemplificar agora. Agora que existe, não é necessário colocar, certo? Vamos deixar assim e vamos printar isto. Print dados pessoais. Vamos ver qual vai ser o retorno agora. Imprimindo isto, podes ver que tenho nome, certo? Tenho endereço e tenho idade, tenho universidade. Não tenho mais, não tenho mais o quê? Não tenho mais o telefone. Por exemplo, eu quero remover também juntamente o endereço. Vou colocar aqui Ctrl C e vou pegar aqui endereço. Pego esta chave e venho colocar aqui endereço, certo? E removo. Ao imprimir, podes ver, tenho aqui nome, tenho idade e tenho simplesmente universidade. Já não tenho nem endereço e nem telefone, certo? Compreendido? Então, aonde entra o none agora? O none, por exemplo, entra quando nós, por exemplo, colocamos assim, dados pessoais.pop. Pop o quê? Vamos remover aqui vou colocar aqui uma chave, por exemplo, escola, certo? Vou colocar aqui uma chave de nome escola. Se eu imprimir isto, há de ver K-Arrow, escola, certo? Não tenho escola. Mas, se eu colocar aqui vírgula, none, e eu imprimir isto, podes ver que ele simplesmente removeu e não trouxe o K-Arrow, certo? Tenho aqui removido. Vou apagar novamente o none aqui, para você conseguir perceber e entendermos melhor. Imprimo isto, há de ver que esta linha correu. Porém, esta linha não correu, porque não tenho escola dentro deste meu dicionário. Não tenho como chave, nenhuma chave escola. Então, já que não tenho chave escola, ele trouxe key error, escola. Então, erro de chave. Qual é a chave? É escola, não tenho chave escola. Mas se eu, por exemplo, pegar este, chave escola, e colocar aqui none, vírgula, none, e imprimir, podes ver que ele retornou simplesmente o meu dicionário com esses dados removidos. Escola, já que não encontrou, ele não trouxe erro, apenas ignorou. Não existe essa chave, então não preciso remover, então vou ignorar, certo? Então, basicamente, você pode usar este método none para poder reverter este tipo de erro. Quando há falha de encontrar a chave, ou seja, quando a chave não existe, não retorna erro, ou seja, o erro passa silenciosamente. Claro, mas se você não quiser ou não querer deixar que o erro passe silenciosamente, você é só remover este método none. Compreendido? Então, como nós podemos, por exemplo, já remover usando o del? Usando o del, remove, na verdade, uma chave, um valor associado a ela no dicionário. Então, isso se faz por meio de passagem no parâmetro da seguinte forma. Por exemplo, nós só vamos fazer o seguinte, colocamos aqui del
deu o quê? Dados pessoais e coloco entre colchetes, certo? E coloco entre aspas a chave. Compreendido? Coloco entre aspas a chave. Então, aqui removi endereço, removi telefone e o que falta remover? Por exemplo, vou remover aqui idade, certo? Vou remover aqui idade. E coloco aqui idade. Idade. Então, se eu vir printar isto aqui, print dados pessoais, podes ver que serei retornado simplesmente a universidade e o nome, certo? Se eu rodar isto, tenho aqui nome e tenho universidade. Vamos lá limpar e vamos rodar novamente. Tenho aqui nome, Salvador Eduardo Tomocene, e tenho universidade, Universidade Jean Piaget, certo? Então, basicamente, nós conseguimos remover usando o deu. Então, você pode ter esta forma, você pode remover usando o pop, é só você escolher. Então, o pop, na verdade, você tem que evidenciar a chave dentro de parênteses. Já o del, você coloca primeiro del, depois coloca o dicionário que está envolvido e coloca lá a chave entre parênteses retos, certo? Então, basicamente, esses são os métodos que nós temos para conseguir trabalhar com dicionário, nesse caso para adicionar e remover elementos dentro do dicionário. Então, quais são os outros elementos muito importantes ou que vamos tentar a ver eles agora? Vamos ver o método, por exemplo, dict.key. Dict.key, ele serve para retornar, na verdade, todas as chaves que contém dentro do dicionário, certo? Vou pegar aqui o meu dicionário. Vou ter muitos zeros aqui, vamos pegar ele Ctrl C e vou trazer ele aqui. Ctrl V. Vou simplesmente colocar dados, certo? Vou colocar dados. E endereço, em vez de colocar muita coisa, coloco simplesmente Moçambique. Vou colocar assim, sim. E o nome eu vou colocar simplesmente Salvador, certo? É só para ficarmos com poucos dados. Então, para já, como nós podemos usar o dict.key? O dict.key, ele serve para retornar, na verdade, uma lista com todas as chaves contidas no dicionário. Posso vir aqui, por exemplo, e dizer assim, print o quê? Vou dizer aqui print dados ponto keys, certo? Dados.keys. Esse dados representa o dict e este keys é este keys aqui. E vamos aqui rodar e temos aqui dict keys, nome, endereço, telefone, idade. É o que temos aqui. Nome, endereço, telefone e idade. Mas você pode dizer não, talvez é aquilo que está lá. Então, você não vai conseguir dizer isso porque nós temos aqui já dados evidenciados, certo? E ele já está a evidenciar aqui que esses dados representam aqueles dados, certo? Então, é muito importante você conhecer também esse método para você conseguir verificar as chaves de um dicionário. Também temos o dict.values. Dict.values, ele retorna, na verdade, ele retorna uma lista contendo todos os valores. Aqui vai retornar uma lista contendo todas as chaves, mas aqui retorna todos os valores, certo? Então, posso colocar aqui, por exemplo, print dados.values, certo? E se eu imprimir aqui, podes ver que tenho dict values. Tenho Salvador, tenho Moçambique, tenho o telefone, tenho e 24, que é a idade. Nesse caso, que é Salvador, Moçambique, o telefone e idade, que é 24. Certo? Então, basicamente, nós conseguimos também pegar simplesmente os valores, sem as chaves. Sem as chaves. Então, a outra forma que nós temos, outro método, é dict.items. Então, dict.items retorna uma lista de tuplas, certo? Entende? Retorna uma lista de tuplas, onde nessas tuplas vai conter os pares de chaves e valor. Nesse caso, há de vir uma lista, e dentro dessa lista vai ter isto aqui como uma tupla, nome, Salvador, isto aqui também como uma tupla, endereço, Moçambique, isto aqui também como uma tupla, por aí vai, certo? Então, vamos aqui imprimir, por exemplo, vou colocar aqui print
Vou colocar aqui print dados, que representa o dict, ponto items, certo? Ponto items. Assim, imprimindo isto, vamos lá limpar aqui nosso terminal. Imprimindo isto, podes ver que temos aqui dict items. Tem o nome Salvador, está dentro de uma tupla, está aqui entre parênteses nome Salvador, dentro de uma tupla. E outra tupla temos aqui endereço Moçambique, dentro de uma tupla. Outra tupla temos aqui telefone, dentro de uma tupla. Temos idade aqui, idade 24, dentro de uma tupla. E isto está evidenciado dentro de uma lista. Por isso que eu disse aqui que o items retorna uma lista de tuplas. E essas tuplas contendo os dados que têm os pares de chave e valor. Então, tenho aqui a chave que é endereço e tenho o valor que é Moçambique. Tenho aqui a chave que é telefone e tenho o valor que é o número. Tenho aqui a chave que é idade e tenho o valor que é o 24. Certo? Então, para além disto, também temos o método get. Para que serve o método get? Ou como funciona o método get? Certo? O método get, ele serve ou ele retorna, na verdade, o valor associado a uma chave específica que você vai lhe passar. Então, se a chave não existir, ele retorna o valor padrão, que é o none, por padrão, na verdade. Então, vamos ver um exemplo bem simples de como nós podemos usar este método get. Então, dentro do método get, podemos chegar e passar o seguinte. Vou colocar aqui print dados, certo? Vou colocar aqui print dados ponto get, certo? Ponto get. E ponto get o quê? Vou deixar assim simplesmente ponto get. Vamos ver qual vai ser o nosso retorno aqui. Se eu imprimir isto, dados.get só, e eu imprimir isto, podes ver que ele diz type error, get expected at latest one argument. Então, ele está esperando de um argumento, certo? Primeiro argumento, ou seja, está a esperar de um argumento inicial, latest, primeiramente um argumento, e depois vem ou segue o zero. E para que serve o zero que vai seguir? O zero que vai seguir é por padrão. Então, você coloca aqui, por exemplo, vou colocar aqui uma chave que é endereço e coloco aqui vírgula 0, certo? E imprimo isto, temos aqui Moçambique. Mas se eu não colocar aqui, por exemplo, 0 e imprimo isto, temos aqui também o Moçambique. Então, o 0 serve ele para proteger alguma casualidade, certo? Alguma casualidade. A outra coisa que eu tenho, para além disto, para além de pegar dados através do get, certo? O get pega através de chave. Temos o método update. O método update, ele serve para atualizar, certo? Ele serve para atualizar o dicionário com os pares chave-valor do outro dicionário. É que nem o extends, por exemplo, de lista, certo? Então, vamos aqui colocar aqui dados novos. Dados novos, certo? Dados novos. Então, nesses dados novos, coloco aqui, por exemplo, o nome, ou seja, coloco aqui, por exemplo, o nome. Lembre-se. Não dados novos, coloco aqui dados, certo? Dados. Bom, vou colocar dados novos, sim, dados novos. Dados novos. Coloco aqui o nome vai receber, nesse caso, vai receber o Eugênio, vou colocar aqui Eugênio Eduardo, ou Eugênio Tomocene, certo? Vou colocar aqui idade, chave, tem que estar entre aspas, idade, vai receber lá tenho aqui este erro sendo retornado, não sei que se deve este erro, mas ok. Tenho aqui idade que vai receber 31, certo? E vou colocar aqui, por exemplo, um dado diferente do que temos lá,
vou colocar aqui, estado e coloco aqui casado, certo? Casado. Então, dito isto, posso pegar estes dados e vir adicionar eles, na verdade, dentro esses dados que já temos aqui, certo? Posso conseguir adicionar ele dentro destes dados que já temos aqui. Então, vamos lá pegar até esses dados aqui. Ctrl C e vou colocar aqui Ctrl V, certo? Para estar mais perto. Então, pego isto e coloco dados, ponto, certo? Update. Vou colocar aqui update o quê? Dados novos. Certo? Dados novos. Aqui faltou o recebe. Estava lá a procurar este erro desde, mas faltou simplesmente o recebe. Coloco aqui dados novos. Então, automaticamente, dentro desse dicionário de dados, será atualizado. Onde tem um nome como Salvador, agora vai aparecer nome como Eugênio Tomoceni. Então, vamos lá ver isto como vai funcionar. Vamos colocar aqui print de dados. Só, certo? Print de dados. E rodando isto, podes ver que tenho nome Eugênio Tomoceni, endereço Moçambique, telefone tenho aqui, idade para além de 24 que tinha aqui, idade passou a ser 31. Estado foi adicionado também, estado que eu não tinha cá neste primeiro dicionário, foi adicionado cá, estado casado, certo? Então, se eu, por exemplo, colocasse aqui, em vez de nome, colocasse um name, por exemplo, podia haver, na verdade, um acréscimo dentro do meu dicionário. Se eu rodar isto, podes ver que houve um acréscimo. Temos nome Salvador, endereço Moçambique, telefone, idade 31, idade foi substituído porque tem a mesma chave. Então, o que tem a mesma chave é substituído, foi atualizado para 31. Temos name. Name não é a mesma chave. Name e nome são diferentes, certo? Esta chave e esta chave é diferente. Então, temos aqui name Eugênio, temos estado casado. Mas, no momento que você conseguir referenciar aqui como sendo a mesma chave, nome, se você atualizar isto, podes ver que ele vai referenciar, ou seja, vai substituir o nome para Eugênio e não mais Salvador. Então, você tem este método update para conseguir atualizar um dicionário que você já carrega, certo? Os dados de um dicionário. Por exemplo, quer você aumentar os dados, quer lá substituir os dados, por aí vai, e você consegue assim colocar. Podes colocar, por exemplo, uma ideia muito boba. Você pode dar como isto currículo vitae, dados pessoais. Você coloca aqui nome, idade, endereço, por aí vai e você vai conseguir imprimir todos os dados. Se for para atualizar, você faz só um update. E como chaves aqui você coloca, mas como valores aqui, vai referenciar a uma variável, por exemplo, a um input, por exemplo. E já tens aí uma ideia do que fazer, por exemplo, usando os dicionários dentro do Python. Então, basicamente, esta era a aula 2. Espero que você tenha compreendido e tenha gostado. Falamos praticamente de assuntos como criar, na verdade, dicionários, onde nós criamos este nosso dicionário de dados pessoais, e falamos de como nós podemos pegar dados, e nós dissemos que vamos pegar dados através da chave. Nesse caso, conseguimos exemplificar isto pegando a chave e falamos como adicionar novos elementos a um dicionário, onde nós dissemos que você passa o nome do dicionário, entre parênteses você coloca, entre parênteses retos e entre aspas, você coloca a chave e depois passa o valor recebendo. E falamos como remover itens dentro do seu dicionário usando o método pop. Também falamos como remover itens dentro do seu dicionário usando o método del. E, por fim, falamos de outros métodos, como o método de dict keys, que retorna as chaves de um dicionário, dict values, que retorna os valores de um dicionário, dict items, que retorna os itens de um dicionário, na verdade, itens que vão estar agrupados em uma lista, e dentro dessa lista será, ou seja, terá o tuplas este que carregarão chave e valor de cada elemento, nesse caso, e falamos também do método get, que pega, na verdade, o dado referenciado ao endereço, à chave que você colocar, e por fim, nós falamos a respeito do método
dict.update, que serve para atualizar os dados contidos em um dicionário antigo e você quer renovar os dados. E assim nós conseguimos atualizar os dados de um dicionário. Dito isto, espero que você tenha compreendido, tenha entendido. Nos vemos na próxima aula. Até lá, valeu!